espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida. Se a parte refletora ela apresentar, depende da posição côncava, ela será. Mas não depende só disso, não meu irmão. Caso a parte refletora seja a parte externa, então o espelho é convexo. Depende da posição. Dependendo do comportamento, podemos determinar a posição e o tamanho das imagens que vão se formar. Os tipos de raios para determinar o tipo de imagem que vai se formar. Os tipos de raios para determinar o tipo de imagem que vai se formar. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal é refletido. Passando pelo foco e o caminho inverso, ele é seguido. A segunda propriedade diz que todo raio que incide no centro de curvatura reflete sobre si a mesma luz. A frequência é a mesma, não? Isso é frescura. A terceira propriedade, irmão, é bem legal. Todo raio que incide sobre o vértice é refletido em relação ao eixo principal. E eu continuo a dizer, depende da posição, o ângulo de incidência é igual de reflexão. Diante ou depois do espelho, a imagem poderá se formar. Perto, longe, longe ou perto, real, virtual, sempre ela será. Diante ou depois do espelho, a imagem poderá se formar. Perto, longe, longe ou perto, real, virtual, sempre ela será. Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida. Se a parte refletora ela apresentar, depende da posição côncava, ela será. Mas não depende só disso, não meu irmão. Caso a parte refletora seja a parte externa, então o espelho é convexo. Depende da posição. Dependendo do comportamento, podemos determinar a posição e o tamanho das imagens que vão se formar. Os tipos de raio para determinar o tipo de imagem que vai se formar. Os tipos de raio para determinar o tipo de imagem que vai se formar. Todo raio que incide paralelamente ao eixo é refletido. Passando pelo foco e o caminho inverso, ele é seguido. A segunda propriedade diz que todo raio que incide no centro de curvatura reflete sobre si a mesma luz. A frequência é a mesma, não? Isso é frescura. A terceira propriedade, irmão, é bem legal. Todo raio que incide sobre o vértice é refletido em relação ao eixo principal. E eu continuo a dizer, depende da posição, o ângulo de incidência é igual de reflexão. Diante ou depois do espelho, a imagem poderá se formar. Perto, longe, longe ou perto, real, virtual, sempre ela será. Diante ou depois do espelho, a imagem poderá se formar. Perto, longe, longe ou perto, real, virtual, sempre ela será. Os tipos de raio para determinar o tipo de imagem que vai se formar. Os tipos de raio para determinar o tipo de imagem que vai se formar. E eu continuo a dizer, depende da posição, o ângulo de incidência é igual de reflexão. Tamo junto aí, Valdécio. É nós na fita, mano. Choquito show.